Olá, você, ponteiros e ponteiras do Rio Grande do Norte. Estamos aqui para mais uma conversa com cada um de vocês, onde a temática nossa vai ser o nosso fórum estadual, a nossa teia estadual, nos preparativos para a teia nacional. Vamos discutir um pouco sobre as dinâmicas, sobre como fazer esse processo, o mês que a gente vai ter o nosso encontro, o que vai acontecer dentro desse encontro. E para abrilhantar essa conversa nossa, nós estamos aqui hoje na mesa, com a honrosa presença de duas figuras, importantíssimas nessa construção do Cultura Viva, tanto local como nacional. O meu querido Raimundo Melo, que é do Secop, que é pontão de cultura. Vale salientar que foi o primeiro pontão de cultura conveniado diretamente com o Ministério da Cultura, com Beto Vieira, que é do ponto de cultura e da companhia Trotamundos, que tem uma experiência vasta nesse processo todo. Ambos são membros da comissão estadual, essa comissão que está construindo desde lá atrás, desde quando a gente estava na estética do desespero, o processo para que a gente pudesse ter um fórum, bem feito, Raimundo, Beto, e as condições adequadas para que a gente pudesse ampliar junto com cada um de vocês. Lembro que a gente antes eram poucos pontos de cultura no Rio Grande do Norte. Hoje, com a PNAB, nós ampliamos esse processo todo. Inclusive, o Raimundo também vai trazer um pouco dessa mobilização da sociedade civil, que propiciou para que a gente pudesse acrescentar, crescer, estar junto com essa rede de estudo. Então, bem-vindo, Raimundo. Por favor, se apresente aqui para a gente. Olá, Theo. Olá, Beto. Todos os amigos e amigas que acompanham aqui o programa Pontos a Pontos, É uma satisfação, um prazer, agradecer aqui o convite para a gente ter esse bate-papo aqui, debatendo, discutindo algo que é estratégico e crucial para todos nós, A Política Nacional Cultura Viva, a nossa prática cultural e a proposta de desenvolvimento dos nossos territórios. Então isso é de fundamental importância. Obrigado pelo convite. O Raimundo traz uma coisa interessante, quando ele coloca a política. Eu lembro que a gente nasce lá atrás com um programa dos Pontos de Cultura, e a gente até diz, e aí uma fala agora muito mais para a gente olhar. Hoje a gente tem na mesa 3 homens, mas o Cultura Viva é feito de homens e mulheres, é feito de diversidade. E a gente diz que a gente cresceu quando a gente deixou de ser o programa masculino e passou a ser a política, a feminina, A política Cultura Viva, que hoje é o espaço com a lei nacional que nos permite e nos fortalece para que a gente possa ser cada vez mais um programa, que vai além disso, passa a ser uma política que atinge todo o território nacional, inclusive passa as fronteiras, Esse já é uma política que é exemplo para outros países do mundo. Beto Vieira, por favor. Bom, prazerzão estar aqui com vocês, mais uma vez, parceiros de longas datas, onde juntos a gente vai ampliando o alcance das nossas ações quanto produtores de arte, de cultura, de entretenimento, de resgate, de ancestralidade, enfim, dessa efervescência e diversidade que é a nossa cultura. Então é sempre muito bacana a gente juntar com parceiros mais antigos, com tanta gente nova que está surgindo. Então isso é muito bacana. E essa possibilidade que a gente tem hoje, com esse avanço tecnológico, de ter um programa como esse, Ponto a Pontos, feito por nós, para nós e para todos ao mesmo tempo. Então, gratidão pelo convite para estar Perfeito, aqui. Beto. Inclusive, esse é um papo que a gente vai ter que se descontrair. A gente pode conversar um pouco mais sobre as vivências que a gente já teve nas outras teias, mas a gente precisa falar para cada um que está em casa e que vai nos assistir, de como chegar nesse processo, de como fazer parte disso tudo. E queria agora agradecer ao Pontão de Cultura, do Instituto Zoom, que no projeto dele colocou as possibilidades de a gente ter esse mecanismo, de ação, onde a gente vai chegar mais longe
ou pelo menos vai chegar nas mentes, nos corações de cada um e cada um ponto de cultura que está no Rio Grande do Norte. E para além disso, que ser ponto de cultura é ter uma participação comunitária. Então essa é uma fala que vai para todos que estão, né, nas comunidades, nos fazeres culturais. E aí dizer que aqui, né, nesse programa, tudo isso que vocês estão vendo, esses cenários, tudo, a gente tem os bastidores. Eu vou, inclusive, botar os bastidores para trabalhar um pouco mais, como se não estivesse trabalhando, não é, meu querido jornalista? O John, por favor, diz aí quais são as nossas redes sociais, como é que é construído o estudo e como os pontos de cultura podem participar efetivamente. Olá, Teotônio. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Teotônio, eu vou abrir aqui o site da Rede dos Pontos de Cultura, pontodeculturapotiguar.org.br. Se você é ponto de cultura, você pode entrar lá, que você vai ler todas as notícias dos pontos de cultura que fazem parte da nossa rede. Tem o nosso blog, tem aqui nossa apresentação de quem somos, tem a Conexão Cultura Viva, que é a primeira temporada desse podcast que a gente está fazendo hoje, que a gente já está na segunda. Tem uma explicação aqui de tudo que é a lei. John, tem links quando você está passando o site para os que estão em casa, me desculpa, a nossa imagem também está aparecendo junto? Tá, vocês estão ali embaixo, quem quiser falar, ou poderia dizer qualquer diminuir coisa. Um pouco a nossa imagem, eu sumir com ela para ficar só o ela site? daqui também. Você Bom, quer sair? Eu quero que você mostre primeiro a primeira página do site. Lembre que a voz do John é muito mais bonita que a minha, mas parece que eu sou mais bonito que ele, né? Ou não, né? John, vai lá. Essa sua vozona aí, mostra aí como acessar. Pronto, estamos aqui, pessoal. pontodeculturapotiguar.org.br. Quem quiser saber mais sobre cultura viva, tem todas as informações aqui, tem os links para se cadastrar, certo? E se você é ponto de cultura do Rio Grande do Norte e quer um espaço para divulgar o seu ponto de cultura, um perfilzinho, nós temos aqui, cada ponto de cultura tem o seu espaço garantido aqui para você ter mais um espaço para você divulgar suas ações, divulgar suas atividades. Então é só preencher um formulário que a gente manda pelo WhatsApp e todo mundo pode se cadastrar aqui e ter o seu espacinho para divulgar cada vez mais. E Perfeito. também, Henrique está me lembrando aqui agora que a gente está começando a botar no ar a loja dos pontos de cultura, que é o Mangaio. Então cada ponto de cultura, além do espaço aqui de divulgação, também vai ter um espaço para vendas online, para vender seus produtos, suas camisas, seus broches, enfim. Todos os produtos que os pontos de cultura fabricam, produzem, eles vão poder vender aqui também através do Mangaio, que já vai estar no ar. E também a gente tem o Instagram da Rede dos Pontos de Cultura, que também é uma colaboração da rede, junto com todos os pontos de cultura. Quem quiser publicar alguma coisa, quem quiser usar o espaço também, é só adicionar aí como colaborador, mandar as informações que a gente está aqui para divulgar todas as informações dos pontos de cultura do Rio Grande do Norte. E é isso, Teotônio. Perfeito, olha. A voz que fica escondida tem muita informação pra gente, né? Raimundo, tu teve a participação em algumas teias, não só de ponto de cultura, mas também tem uma participação efetiva na rede dos pontos de memória. Como é que é essa expectativa para o Nova T? Como é que foi a tua experiência nesse processo todo? E lógico, essa pergunta também vai para você, viu, senhor Beto? Daqui a pouco você entra para conversar com a gente. O programa Cultura Viva, né, e posteriormente a política Cultura Viva, a gente celebrou em 2024 20 anos, né? Então já é uma trajetória, uma história que vem sendo construída. E para quem está nos assistindo e talvez não esteja familiarizado com o tema, né, um ponto de cultura é qualquer organização da sociedade civil, com ou sem CNPJ, que desenvolva ações culturais continuadas, né? Fala muito ponto de cultura, tá? O que é um ponto de cultura? O que diferencia de um outro grupo qualquer? É porque nós temos uma ação continuada, temos ações funcionando a partir de uma gestão compartilhada, as decisões democráticas, e temos uma inserção de base comunitária, porque qualquer artista, qualquer grupo pode produzir cultura em nosso país, em nosso estado, na cidade. Mas o que diferencia do ponto de cultura é que ele tem esse enraizamento com o seu território, com as comunidades, com escolas públicas. Então tem essa função social,
cultura, mas tem um compromisso com a transformação social. Então, isso vem sendo construído ao longo desses 20 e poucos anos, né? Foram momentos de grandes conquistas, né? De reafirmação dessa proposta, e estamos chegando aqui num momento muito, muito especial, porque a retomada dessa política que ficou paralisada nos últimos anos, devido à ação de governos de direita que não investia, desacreditava na cultura, fizeram ações no sentido de impedir o desenvolvimento cultural, acabando com o Ministério da Cultura, transformando em secretaria, levando para outros ministérios, enfim, fizeram o diabo, né? Tentaram de tudo, mas os pontos de cultura, né? E os pontos de memória também, que são co-irmãos, resistiram nesse processo. E nessa retomada do Ministério da Cultura, que só tem 4 anos, o movimento vem com força. E esse momento que a gente está preparando agora é de fundamental importância, porque é o momento da gente fortalecer e consolidar e também ampliar, por que não dizer ampliar, essa política pública, esse movimento nacional de base comunitária. Perfeito. Berg ainda está no nosso pensamento aqui. Beto, me fala um pouco da tua experiência nesse processo, inclusive no último fórum estadual, né? Você esteve não só como um militante dos pontos de cultura, um ponteiro, mas também como artista. Eu lembro que você teve uma apresentação. Como é que é esse momento de você reunir com todos os pontos? Teotônio, assim, esse momento é quando a gente sente a presença da diversidade, né? Tantas coisas que estão sendo produzidas ali ao mesmo tempo, e a gente tem esse momento onde a gente consegue estar trocando uma ideia, estar vendo, estar discutindo sobre os fazeres de cada um, né? E tem uma coisa muito interessante, você colocou aqui no início da sua pergunta para mim, essa coisa do artista e da cultura, né? Que é um problema muito sério que a gente tem no nosso país, a confusão entre cultura e arte. Então sempre se fala de apresentações artísticas como apresentações culturais, né? Uhum. E necessariamente não é por aí, não é sempre por aí. Aquele momento artístico, ele pode sim ser a representação de uma cultura, mas ele pode ser simplesmente um momento artístico. E há muito essa confusão. Sim. Há muito esse equívoco, vamos dizer assim, quando se trata tudo quanto é produção artística como o momento cultural. A gente vivencia, por exemplo, eventos grandes, como o próprio Carnaval, que por si só já é uma manifestação cultural e tem suas variantes, onde acaba havendo uma invasão de outras manifestações que seriam artísticas e acabam desvirtuando aquela expressão cultural e causa essa confusão grande. Então, uma coisa que eu procuro sempre debater, discutir, conversar sobre isso, é exatamente a gente botar o pé no chão e perceber que manifestações culturais, elas podem ter um fim que vira espetáculo, mas não é aquilo ali. Tem toda uma tradição, uma forma, uma vivência por trás, até que chega aquele momento de uma apresentação artística também. E só a arte não pode ser vista como cultura. Um exemplo bem claro disso a gente tem quando a gente vê, por exemplo, a festa do boi, né? O nosso São João, né? Que aí vem aquelas músicas sertanejas e tal, que não é da nossa cultura local, então acaba criando-se uma invasão sobre aquilo. Não é barrismo, não é nada disso, é apenas um respeito à cultura, que a cultura é a tradição. Tem um termo que eu acho muito complicado ainda, que ainda insiste em usar: fazedores de cultura.
É um termo que incomoda, que ele carece de uma discussão mais ampla sobre esse termo. Entendi. Fazedores de cultura. Você pode até ser um fazedor de arte. A cultura ela não se faz assim, eu vou fazer cultura. Aí vou lá, boto um caldeirão, faço alguma coisa e vou fazer cultura. É uma coisa muito mais ligada à ancestralidade, à tradição, a uma série de outros fatores. Então a gente ainda passa muito por essa problemática. Então quando a gente tem momentos como esse, de teias, de fóruns, de discussões acerca disso, é uma grande oportunidade que a gente tem de ver, discutir, conhecer, trocar saberes, trocar conhecimentos, trocar fazeres. Perfeito, o Beto. E aí trazer para essa conversa, Raimundo, é o seguinte: Beto traz uma amostra do que a gente pode ter no nosso encontro, na nossa teia estadual. E aí, ponteiros e ponteiras, a nossa teia estadual vai acontecer em fevereiro, pós-carnaval. A gente vai definir junto com o governo do estado, a Secretaria de Cultura e a Comissão Estadual, data que seja melhor para que tenha uma participação mais efetiva de todos vocês. Lembrar vocês que a gente vai ter nesse encontro, provavelmente a gente vai ter em torno de uns 150 delegados por aí, de 100 a 150, né? E desses delegados que vão se encontrar aqui em Natal por 2 dias, 1 dia e meio, né? Onde a gente vai ter ações culturais, né? Fazer arte, né, como disse Isso. Beto, mas também vamos estar construindo as nossas bases, as nossas teses do que a gente vai discutir nacionalmente, porque em março nós teremos o Encontro Nacional, ou a Teia Nacional dos Pontos de Cultura, e o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, que vai acontecer no Espírito Santo, tá? Então é muito importante a participação de vocês, tanto no ponto de vista estadual, para que daí sejam eleitos os delegados que vão para a Nacional. Além disso, para passar para Raimundo falar um pouco sobre mobilização, a gente tem a eleição da nova comissão estadual e a eleição do representante na Nacional. Tá? Lembrar a todos vocês que esses eleitos vão para a Nacional e lá vai ser eleita a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Essa comissão é a que vai ficar fazendo a relação, não só, mas não é prioridade dessa comissão, mas é nosso porta-voz, relação da sociedade civil com o governo, seja ele estadual, municipal, etc. Então, Raimundo, você quanto pontão de cultura, você faz parte de uma instituição que foi o primeiro pontão de cultura conveniado com o Ministério da Cultura, mas nessa missão sua você teve um trabalho de mobilização, de formação. Me conta para todos nós, especialmente aqueles que estão em casa ou nos aparelhos do celular, nos computadores, e quais os outros mecanismos que a gente pode ver que hoje é possível ter, até mesmo por telepatia. Como é que a gente faz isso tudo? Bom, Teotônio, nós tivemos com essa retomada, fomos o primeiro pontão de cultura do Estado, né, selecionado pelo Ministério, e há 2 anos atrás fomos selecionados novamente num edital público. E aí a gente tinha uma missão muito, muito clara e específica, que era contribuir com a retomada desse movimento cultural, da organização dessa política pública, que já estava em lei, tal, mas não estava sendo implementada por falta de recursos, de editais, pela destruição que foi naquele momento o Ministério Público. Então a gente teve um momento de reconstrução, e isso aconteceu através de 2 movimentos. Um foi do diagnóstico dos pontos de cultura que já estavam certificados desde lá o início desse movimento, e que alguns tinham deixado de existir, outros o pessoal não estava mais atuando, mas os dados tinham sido extraviados, somente no âmbito do Ministério Público, do Ministério da Cultura. Então era preciso recompor essa base de dados. Então foi feito em todo o território nacional, e o Pontão de Cultura e Comunicação, SECOP,
aqui no Rio Grande do Norte, fazer esse diagnóstico, essa escuta com uma boa parte, foram mais de 50 pontos de cultura aqui no Rio Grande do Norte, para saber a situação, as condições, as dificuldades, as potencialidades. E o que a gente percebeu é que a grande maioria, né, que não tinha dados, mas a grande maioria também que permanece até hoje, continuava atuando, mesmo sem recursos, mesmo sem editais, porque tinha essa concepção diferenciada do movimento cultural, que não depende só de financiamento, claro, é um direito, é uma exigência. Então a gente fez esse primeiro trabalho, que foi o diagnóstico da situação dos pontos. E depois nós partimos para um movimento de ampliação, né, que foi o mapeamento das manifestações culturais com ou sem CNPJ, que tinha o perfil de se transformar num ponto de cultura, que eu já defini aqui no início, né, o que era necessário para ser um ponto de cultura. Então, na verdade, a gente tem hoje uma grande quantidade de pontos de cultura, ampliou consideravelmente no Rio Grande do Norte, né, passa dos 250, né, certificado através dos editais, os antigos e os mais recentes, mas a verdade é que existe uma grande demanda reprimida de instituições que têm esse perfil, por ser organicamente e democraticamente gerida por um coletivo, por ter ações continuadas, por desenvolver ações de formação, pesquisa, de mobilização e produção cultural. Então existe essa demanda, foi isso que a pesquisa revelou aqui no Rio Grande do Norte, mas também em todo o Brasil, e isso contribuiu para, aí eu chego na sua pergunta, para a ampliação desse número de pontos de cultura. Mas aí a gente, né, também reflete sobre um aspecto muito importante. Não basta ter agora só novos pontos de cultura. É necessário que esse movimento, por isso que a importância da TEA, do fórum, a gente discuta essa política pública, a sua implementação, a ampliação de recursos para esse segmento. Porque não é só reconhecer, certificar que existem outros pontos de cultura, e para isso tem uma comissão da sociedade civil, Ministério da Cultura, tem os editais, certificadores, mas é preciso ter recurso, ter orçamento, né, para o setor cultural. E essa luta a gente precisa enfrentar no debate, na mobilização, nos fóruns estaduais, nacionais, nas teias. É o movimento do fazer a ação cultural, né, fazer a ação artística para além das expressões. Independente se eu faço teatro, se eu faço audiovisual, arte circense, é o momento de se juntar para pensar a cultura como um todo, como essa manifestação, né, própria da sociedade que existe, que se expressa em várias linguagens artísticas, né, e que precisa ser fortalecido como uma política pública, como uma garantia de direito. Perfeito, Raimundo. E aí, tratando sobre isso, a gente lembrar cada uma, eu estou até muito repetindo esse cada uma, para deixar muito claro que esse espaço é um espaço nosso. A gente constrói isso com vocês, pontos de cultura do Rio Grande do Norte. É um espaço colaborativo. E quando o Raimundo traz, Beto, que nessa pesquisa, nesse apanhado, nessa ação direta de descoberta, né, e de redescoberta do que são as instituições, seja ela com CNPJ ou não, né, os coletivos que têm o perfil comunitário, né, continuado, como você fala, elas são identificadas, algumas já estão certificadas, entraram nos editais do Estado ou dos municípios para ponto de cultura, e agora nós temos um espaço, um site, como o John apresentou para cada um de vocês aí, que vocês podem mostrar as ações de vocês. É um espaço que vocês vão participar diretamente e vão dizer, olha, o meu ponto de cultura existe e ele faz isso. Né? Então, além disso, esse espaço de conversa, esses podcasts que serão transmitidos pelos canais
né, das redes sociais, YouTube, Spotify, etc., eles também serão retransmitidos via rádio, né, a partir de um ponto de cultura de Mossoró, né, que o UGMAR coordena, que é ponto de cultura já com uma vasta experiência, que vai retransmitir, que vai veicular isso em nível de Rio Grande do Norte, junto com as outras rádios comunitárias. Então nós temos um espaço de fala, um espaço que é nosso, um espaço que foi construído a partir de recursos públicos para esse fim. Então convido todos a participar efetivamente e a participar da TEIA. Beto, como é que faz para a gente entrar nessa história de vir para o fórum? Como é que é isso? Vim para o fórum. Eu vou voltar um pouquinho aqui nessa história que a gente estava falando, porque estava passando aqui na minha cabeça uma participação que nós tivemos agora há pouco, que foi muito importante, que foi dentro da feira terceira feira potiguar de economia, da agricultura familiar e economia solidária. Né? A gente conquistou um espaço para termos lá um stand do Cultura Viva, onde estávamos lá presentes pessoalmente, lá ao vivo e a cores, duas dessas instituições. Estava o SECOP, Pontão de Cultura e Memória, e Trotamundos, Companhia de Artes, que é o ponto de cultura Cascudo, Canta Lá que eu conto cá, e também somos ponto de memória, né? Porque se a gente não trata da nossa memória, a gente se perde no tempo. Então, assim, nos preparativos da feira, se falava uma coisa muito assim, o momento cultural, se referindo aos shows que aconteciam à noite. Uhum. Cara, mas o momento cultural era aquele momento ali, das 10 horas da manhã até a meia-noite, que era quando encerrava os shows. Do lado do nosso stand, poucos colado, tinha lá um pessoal expondo e vendendo utensílios de argila, de barro, panelas lindíssimas feitas lá, um pessoal ligados a quilombos. Do outro lado tinha um pessoal vendendo doce do Seridó, dando oficinas mostrando como fazia aquele doce. Um pouco mais adiante tinha uma barraca, o pessoal mostrando como fazer um queijo do nosso Seridó também. Mais adiante tinha o pessoal fazendo crochê, outros vendendo renda de bilro, outros. Então a cultura ela estava ali o tempo inteiro. Então era até injusto se falar ou se tratar que o momento cultural era o momento dos shows. Você está entendendo Claro. a necessidade que a gente tem de ter essa visão mais ampla. E aí, antes da gente falar, ouvir para essa TEIA, esse fórum, a importância que é um movimento como a Cultura Viva, como a TEIA. A Emater, da qual eu sou servidor, eu sou técnico de agropecuária também, além de ter esse meu lado artístico, eu tenho esse lado da arte mais antiga, digamos assim, a labuta, né? A labuta da agricultura e tal. A Emater está fazendo 70 anos esse ano. 70 anos. A gente está com uma série de comemorações e tal. E eu fico falando sempre para o pessoal lá, nós temos 70 anos de negligência, que é não ter um departamento de assistência cultural. Felizmente, no ano dos 70 anos, a gente está conseguindo sanar isso, que para mim é uma negligência com a nossa cultura. Então, hoje, quando nós temos uma diretoria da Emater com pessoas mais jovens, do mesmo concurso que eu fiz e tal, que tiveram uma visão mais aberta, e a gente vai dar uma formalizada nisso. É por uma portaria que vai ser criada, mas é o primeiro passo. Mais adiante, a gente entra no organograma da instituição, com esse departamento de assistência cultural tão necessário. E isso se deu não só por eu ter lá hoje na diretoria pessoas mais jovens, com uma visão mais aberta sobre essa questão cultural, mas principalmente porque quando eu começava a falar agora, eu falava de uma rede nacional de pontos de cultura e memória rurais. Então não era mais eu, um servidor lá da instituição. Era eu com um reforço de um batalhão espalhado por esse país inteiro, né? De uma rede, de um movimento
que tomou corpo a partir daquela ideia lá do Doim Cultural do Gil, no primeiro governo do Lula e tal, essa coisa toda. Então, quando eu chegava com essa colocação, eu dizia, porque eu estava fazendo um curso assim, realizado pelo Pontão de Cultura lá de Minas Gerais, do interior do Espírito Santo, não sei de onde. E aí, peraí, mas existe essa? Sim, existe a rede. É uma rede, é formalizada, é assim, assado, compõe a cultura viva e tal, essa coisa toda. Então, isso me deu um suporte para que hoje eu possa dizer que a gente vai corrigir essa falha, essa pequena falha da Emater, de 70 anos de história, uma história belíssima, importantíssima, mas que tinha essa falhazinha, né, de não ter ainda essa visão. Então, para a gente participar disso tudo, juntar nossos conhecimentos, nossos saberes e principalmente o nosso comprometimento com a manutenção e fortalecimento dessa política da cultura viva. Com acreditar que você é parte dessa rede, desse acontecimento todo e tão bacana, e disponibilidade para estar juntos aqui. Perfeito, o Beto e Raimundo. A gente vai chamando para umas considerações finais nesse programa, que nós teremos vários. A gente vai querer depois, a partir dessa continuação do nosso podcast, falar um pouco sobre cada ponto de cultura, o fazer de cada ponto. E, nesse sentido, dizer que é um momento mágico você ter uma teia, seja ela municipal, seja ela nacional, seja ela estadual. Porque é um momento onde você encontra fazedores de artes e continuação da cultura vivenciada por esses fazedores, né? No momento de debate, nós temos o fórum, pessoal, para vocês entenderem isso, nós vamos ter um dia onde a gente vai ter um fórum, onde a gente vai debater uma temática específica, onde a gente vai construir, e Raimundo e Beto, nós estamos querendo tratar exatamente da regulamentação da Lei Cultura Viva estadual. E para vocês entenderem, a gente vai falar sobre lei num encontro desse, vai com muita alegria, com muita música, com marinheiro, é hora de navegar, com batuque, né? Porque a nossa essência cultural, ela vai estar aflorada. E a gente vai trabalhar essas discussões sobre lei porque nós queremos manter aquilo que nós já conquistamos e ampliar. Nós vamos ter um momento mágico de pertencimento, onde essa questão do enradiado, do IN, eu vou entender mais qual é a ação do grupo Trotamundos, né? Eu vou entender mais o que o Secop e a ação do Pontão faz, vivenciando com ele naqueles momentos. Eu vou entender mais o que o Congo faz, o que o Pedro Breu faz, né? O que o Berg faz, o que os pontos de cultura do Rio Grande do Norte estão fazendo. E isso é uma energia incrível. Nós vamos ter um grande cortejo, né? Um momento festivo da gente mostrar para a cidade de Natal, onde vai ser o encontro, o que está acontecendo na cultura nesse estado. E nós vamos ter, além disso, a preparação para a gente ir para o maior encontro de cultura, que é a Teia Nacional. A diversidade cultural, onde você vai ter povos indígenas, povos ciganos, né? A música, o teatro, a dança, a culinária, os povos de terreiro, sabe assim, a festa. Minha mãe falava muito de uma festa no céu. Eu acho que eu já vivenciei isso, essa festa no céu de todo esse povo que faz a essência da cultura brasileira sendo demonstrada nesse momento. Então, vai lá, Raimundo. Não, eu queria pegar exatamente uma parte da sua fala para destacar o seguinte: o que é esse encontro, né? O fórum e a teia, o que representa esses momentos, né? Vão ser 2 dias de atividades intensas. Primeiro vai ser esse momento do grande encontro, né? O grande encontro das diversas manifestações culturais, né? Que vão vir de diversos municípios, né? Os pontos de cultura promovendo um encontro, uma celebração, um momento de troca, de experiência, de vivências culturais,
que vão estar acontecendo naquele momento. Então, é esse o primeiro significado. Mas tem mais dois outros. Um que eu vejo que é o fortalecimento dessa política, ou dessa rede, né? Porque a rede estando fortalecida, a gente tem força para dar continuidade e ampliar, né, essa política pública. E aí é preciso ir além do fazer teatro, fazer música, fazer poesia, fazer publicação de livro, fazer cinema. É preciso se encontrar tudo isso para pensar financiamento, pensar ações em rede, pensar o papel da cultura na sociedade, a contribuição, e de que maneira ela promove e contribui com mudanças. Então, é também esse momento da gente estar pensando a organização do movimento, né? Da nossa rede, pensar internamente como se fortalecer. Mas tem também essa dimensão externa, né? Que você dá como exemplo aí um momento do cortejo. A teia e o fórum serão momentos para a gente mostrar para a sociedade a força desse movimento cultural, né? A importância dele, a contribuição, né? Ficou mais evidente lá atrás, na pandemia, quando todo mundo precisou, né, isolado em casa, ler um livro, né, reabrir um livro, ouvir uma música, ler um poema, assistir uma peça ou um filme pela internet, na TV. Aquele momento as pessoas sabem, a cultura realmente é importante, é fundamental na nossa vida. Imagine todo mundo, né, isolado, sem ter essas expressões artísticas e culturais para, né, viver a vida, né? Então é um momento da gente mostrar que esse movimento tem força, tem capilaridade, né, tem importância na sociedade. Então é um momento da gente dialogar com o conjunto da sociedade. Então vamos ter apresentações culturais, vamos ter cortejos, vamos ter mostras dos trabalhos artísticos. Então é um momento de troca também, de celebrar com a sociedade. Perfeito. É isso. Ampliar essa visão da importância de uma política bem definida, como é a política da cultura viva, a política voltada para o incentivo, o financiamento, a todas essas manifestações culturais. E principalmente a gente desfazer um pouco essa coisa que a política dos editais, né, que é a forma que nós temos hoje, são os editais, ele acaba sendo, como diria Vicente Mateus, uma faca de dois legumes, né, muitas vezes, porque ela acaba estimulando uma competição, né, elas vão competir. E eu prefiro cair naquele ditado popular que diz, quanto mais cabra, mais cabrito. Vamos produzir mais, vamos ser mais companheiros, vamos ser mais parceiros, vamos nos unir mais, fortalecer essa rede, que com certeza outras formas virão para que essa política esteja a cada dia mais enraizada, mais firme, mais forte e mais democrática, mais ampla. Vamos acabar com essa história de é competição, é isso, é aquilo. Não, o que temos no momento é isso, então vamos usar isso em busca de um futuro ainda melhor. Perfeito. Então, a construção dessa rede, a construção desses fazeres, ela deve, e a gente propaga isso, que ela seja feita de forma colaborativa, inclusive do próprio recurso, né? Eu vou dar um exemplo que um ponto de cultura recebe um recurso, e aí dentro desse recurso eu tenho que fazer comunicação. Eu posso contratar o outro ponto de cultura que faz comunicação. Mas para fazer a comunicação, eu preciso de ter um apresentador, um cara que desenvolva melhor, né? Inclusive melhor do que eu, né? Aí eu vou trazer um ator que tem num outro ponto de cultura que faz isso, uma atriz que tem no outro ponto de cultura que faz isso. E isso vai fazer com que a nossa economia seja uma economia que gire entre a gente, né? Porque eu tenho economia criativa. Então, debater isso, estarmos juntos em círculos, e a gente vai ter muitos subgrupos para a gente estar conversando isso. Escolher os nossos representantes para nacional, para estadual, é uma das coisas que vai acontecer no nosso fórum
agora em fevereiro, e no nosso Fórum Nacional em março. Então, concluindo essa segunda parte desse processo, quero de novo convidar cada um e cada uma, cada ponto de cultura, cada ponto de memória, cada coletivo, cada CNPJ que faz parte dessa rede, de uma forma direta ou indireta, que venha contribuir e participar cada vez mais efetivamente. Nós temos o site, nós temos o Instagram, nós temos as redes sociais e estamos abertos para construir isso juntos. A gente precisa, né, Raimundo, né, Beto, de cada um e cada uma de vocês. Viva o Cultura Viva! Viva nós! É isso, gente. Vamos à luta. Vamos embora.